Olá, sou André Novaes de Paula e hoje estou aqui num momento único que tenho comigo Pedro Costa. E não é fácil, porque eu sou de Lisboa, o Pedro não está em Lisboa e, portanto, eu não podia perder esta oportunidade que estou em Aveiro e poder falar com um verdadeiro especialista, ele odeia esta palavra, mas um verdadeiro especialista em e-commerce. E é exatamente o tema da conversa de hoje, é e-commerce. Muito obrigado, Pedro, por estares aqui hoje a dar aqui esta pequena entrevista de 10 minutos. E faço-te já uma primeira pergunta. Fala-se cada vez mais de e-commerce, todos estão a avançar no sentido de querer ter sites de e-commerce. Quais é que são para ti os pontos fundamentais, os 3 pontos fundamentais que alguém deve considerar quando começa a pensar, eu quero ter qualquer coisa de e-commerce? Em primeiro lugar, vamos começar por 2 pontos essenciais. O primeiro é uma oportunidade única, obviamente, estar aqui contigo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, não há especialistas nesta área, porque é uma área que está a evoluir muito rapidamente. Respondendo à primeira pergunta, e deixando estas duas já de parte, é óbvio que o e-commerce cada vez está mais a crescer em termos de 2 casas dessa imagem em Portugal. Por onde é que nós temos que começar? Eu costumo dizer isto sempre numa perspectiva das formações, seja em seminários, é olhar primeiro para a área tecnológica e perceber qual é a plataforma que se ajusta ao nosso negócio. Nós podemos ter uma boa presença em termos de e-commerce com o e-commerce, como podemos ter exigências muito mais elaboradas e irmos para um PrestaShop, por um Magento ou para um OpenCart. Portanto, por aí. Depois perceber que a plataforma não resolve tudo e é necessário olhar para um lado mais estratégico. E quando nós olhamos para um lado estratégico, temos que compreender o que é a comunicação e como é que nós vamos conseguir alavancar o nosso negócio. E estes são os 2 olhares que nós temos que ter. E depois há um terceiro fator que será, porventura, um vetor importantíssimo, que é a gestão. E compreender que temos, então, tecnologia, temos comunicação e temos que ter gestão. E estes 3 vetores têm que estar, obviamente, interligados para que possamos alavancar os negócios. Okay? Bem, fabuloso, super sumário e incisivo, portanto, começámos logo bem. E agora diz-me, em relação a... Vamos pegar nestes 3, exatamente, e vamos agora desconstruir cada um deles. Parte tecnológica. Quais é que são os critérios para alguém que quer começar, poder analisar para decidir qual é que pode ser o caminho tecnológico que deve escolher? Bem, nós começamos logo, quando falamos em tecnologia, falamos logo num servidor. A capacidade de processamento é essencial. E nós temos que olhar para a vida digital como olhamos para a vida física. Quando nós pretendemos abrir uma loja, temos que olhar para as paredes da loja e perceber que temos que ter umas paredes robustas na loja e uma loja bem pintada. Portanto, aí temos que perceber que temos que ter um serviço que nos garanta um uptime de 99.9, não é? Um servidor com uma boa capacidade de processamento. É óbvio que se eu escolher um e-commerce, talvez não necessite de um servidor dedicado, uma VPS, mas um servidor partilhado resolve o problema. Agora, quando eu começo com uma plataforma mais robusta, obviamente que eu tenho que ter, à partida, um bom servidor para que a velocidade que hoje tanto se fala, não é, e que é imperiosa, não é, e que nos leva a desistir de uma navegação, portanto, e esses são fatores importantíssimos. Portanto, por aí nós não podemos abdicar isto do ponto de vista tecnológico. Quando nós falamos de comunicação, como é que eu vou conseguir chegar aos meus clientes, não é? E aí cada um tem que montar uma estratégia que eventualmente vai passar muito pelo Facebook, obviamente, não é? E eu quando digo vai passar pelo Facebook, porquê? Se Portugal é um nicho, somos 10 milhões, nós temos cerca de 6 milhões no Facebook, portanto por aí é fácil de perceber que o nosso público estará eventualmente dentro do Facebook. Depois temos as estratégias da AdWords, é essencial. Se por um lado nós comunicamos no Facebook e basicamente estamos a despertar uma necessidade para um potencial cliente, nós no AdWords rapidamente estamos a apelar à conversão, portanto a estratégia passa por aí. É óbvio que pelo meio
Depois existem outras plataformas que têm que ser trabalhadas, que é o caso do e-mail marketing, não é? Enquanto algumas pessoas acreditam que o e-mail morreu, eu continuo a dizer que é exatamente o contrário e cada vez o e-mail é mais importante numa estratégia, não é? E a estratégia vai-se montando e ela não pode sobreviver de forma isolada, ou seja, se eu trabalho AdWords, porque é que eu trabalho AdWords? Possivelmente eu depois vou necessitar de Facebook Ads para trabalhar algum remarketing, não é? E talvez eu vá necessitar do e-mail marketing para comunicar com os meus clientes. Portanto, tudo isto faz parte de uma estratégia. E agora vamos ao último vetor. O último vetor é a gestão. E a gestão porquê? Porque todas estas plataformas me permitem, obviamente, saber quanto é que custa a geração de um lead, quanto é que custa uma conversão, quanto é que me está a custar efetivamente vender aquele produto, e então isto é a gestão. E isto vai auxiliar, obviamente, os outros departamentos da empresa a segurarem o negócio, não é? E estas três áreas não podem viver de forma alguma, de forma isolada, não é? E agora, pegando na parte de comunicação e dessa integração que tu tiveste a falar de campanhas, é difícil alguém que começa a fazer, de repente, estar a fazer campanhas extremamente complexas, completamente interligadas por todos os lados. Quais é que é o teu conselho nesse sentido? Como é que se deve começar e como é que se deve ir aos poucos aumentando a complexidade sem perder o fio à meada, não é? Sem perder a tal gestão de fazer o controle e a medição e de otimizar à medida que se vai avançando e progredindo na complexidade. Eu pessoalmente acredito que existem duas formas de olhar para o mundo digital. Em primeiro lugar, os negócios que são suportados offline e que têm como apêndice o digital, e aqueles que são meramente digitais e que nascem para o digital. E os negócios que nascem para o digital devem ser suportados por equipas mais robustas e com investimentos muito maiores, não é? Ao contrário daqueles que são suportados por um fluxo de movimentos em termos offline e que vão crescendo pouco a pouco. Agora, se me perguntarem se é necessário muito dinheiro para estar no digital, não é, depende muito da estrutura. Eu recordo-me que em alguns negócios comecei-os com budgets de 25 euros mensais e hoje estamos a gerir vários capas por mês. Portanto, tudo isto tem que ser devidamente pensado. É isso que eu defendo. E explica-nos especificamente de email marketing, que é uma área que a mim também me agrada particularmente e eu estou perfeitamente alinhado com o que tu disseste em relação à importância do email marketing. Quais é que são os teus conselhos em termos de angariação e depois de utilização da ferramenta de email marketing para e-commerce especificamente? Em todos os projetos que eu estou ligado, nunca compramos uma base de dados. E as bases de dados começam... Aprovado. E as bases de dados começam de forma natural, não é? E nós não encharcamos, entre aspas, os nossos clientes com comunicações. E as comunicações cada vez estão mais suportadas numa coisa que se chama automação. E a automação é essencial para nós levarmos a mensagem ao cliente quando ele necessita dela. De acordo com triggers, não é? Exatamente. De acordo com um determinado comportamento de navegação daquele consumidor. Se aquele consumidor foi ver o produto X e se ele receber uma comunicação sobre aquele produto especificamente, obviamente que aquele consumidor terá uma maior apetência para ler aquele e-mail, não é? E penso que esse deve ser um comportamento sempre a ter em conta. Então agora, já estamos quase no fim, diz-me quais é que são os teus conselhos infalíveis, ou por outro lado, por que é que tu vês que normalmente os projetos de e-commerce falham? Os projetos de e-commerce falham porque o funil não está bem afinado e existem pontos no funil que são extremamente importantes e eu recupero apenas os 4 P's do marketing, o produto, o preço e nunca se esqueçam da distribuição. E o processo só termina quando o cliente faz o unboxing da encomenda e não quando a encomenda sai da empresa. E isto é importantíssimo. Perfeito, concordo em absoluto. Pedro, interessantíssimo tudo o que tu disseste, tu partilhas informação sobre isto e onde é que as pessoas te podem encontrar? Bem, pode-me encontrar no LinkedIn, em Pedro Costa, brevemente algures por aí com um projeto interessante em termos de vídeo, já que falamos tanto de vídeo, e depois por outros lados, não no Facebook, porque o Facebook é uma plataforma de entretenimento e eu pessoalmente prefiro o LinkedIn.
Ótimo, portanto, sigam o Pedro, que vale a pena, porque ele partilha sempre bastantes informações muito interessantes, especialmente sobre esta área de e-commerce. Eu sou o André Novaes de Paula, tenho que agradecer aqui ao Pedro por ter estado connosco a partilhar os seus conhecimentos, e sigam-me também no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no Twitter para mais vídeos e mais, sobretudo, entrevistas com fantásticos marketing gurus, como foi o exemplo de hoje. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.